Bom, pessoal, então, continuando aí com vocês aí, tá? O Distrito Federal. Então, aqui no Brasil, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, a capital da República, Brasília, fica dentro do território de uma pessoa política de direito público interno com autonomia funcional, que é o Distrito Federal, tá ok? A função do Distrito Federal, portanto, é abrigar a capital da República, Brasília. Tá? Ele não possui municípios, então ele atrai para si toda a competência municipal. Ele é organizado através de lei orgânica, apesar de ser equiparado a um Estado. E essa formulazinha aqui, ó, Distrito Federal é igual ao município mais Estado menos 4. Por quê? Porque o Distrito Federal tem todas as competências municipais e quase todas as competências estaduais. Ele só não possui 4 competências estaduais, quais sejam Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil Militar, Corpo de Bombeiros. E até a emenda constitucional 69 de 2012, ele não possuía também defensoria pública. Não é que ele não possuía. No Distrito Federal, até a emenda 69, a competência para criar e organizar a defensoria pública era da União. Então, muito cuidado com isso, gente, que você não pode dizer que não há, tá? Não é que não há Polícia Civil Militar, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Ministério Público no Distrito Federal. Mas a competência para criar e organizar é da União e não do Distrito Federal. Beleza? Quem entendeu isso aí? Quem tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Não sei se compete muito bem aqui, mas no caso, por exemplo, como ele assume aí o papel, por exemplo, de municípios, algumas coisas prevalecem, por exemplo, o imposto de ISS, que é algo municipal. E, por exemplo, as pessoas que nascem, a gente coloca como nasceu no município de Taubaté. Ele coloca como se fosse essas cidades ou ele entra como não, nascido? Nasceu no Distrito Federal. Ah, tá. Entendeu? É isso que eu estou te falando, Camila. Todas as competências municipais lá no Distrito Federal são exercidas pela União. Então, todas as competências municipais no Distrito Federal são exercidas pelo próprio Distrito Federal. Então, Certo. quem é que vai cobrar ISS lá? União, mas, por exemplo, não, a dúvida era... é o Distrito Federal. o Distrito Federal, sim. Então, mas existe, então, na verdade... Hã? Por exemplo, ele existe mesmo, o ISS. Eu achei que poderia também esse tipo de categoria sumir, vamos dizer assim. Não some. Não, veja bem, vamos ser sinceros. O Distrito Federal, como ele não tem município, ele atrai para si todo o ônus de ser município, mas atrai também para si todos os direitos dos municípios. Então vamos lá. Pô, quem é que cuida do trânsito de Brasília? Distrito Federal. O Distrito Federal. Tudo bem, então é um ônus para ele, mas também ele vai cobrar o ISS, ele vai cobrar o IPTU, entendeu? Entendi. Então ele atrai para si todas as competências tributárias municipais, mas também todos os ônus municipal. A lei orgânica, o plano diretor do Distrito Federal é feito pelo Distrito Federal. Tudo bem? Perfeito. Obrigada. Vamos assim, ele absorve tudo que é do município, entendeu? Ele é um município, ele seria um super município, porque além de ter as competências municipais, ele também tem quase todas as competências estaduais. Fechou? Entendi, perfeito. Agora, qual é o problema da capital da República, Brasília, estar inserida no território de uma pessoa política de direito público interno, que é o Distrito Federal? Quem arrisca aí? Vamos lá, a Daniele que me perguntou aqui, né? Falou de Washington, né? Eu? Foi a Daniele? Não, foi essa aqui. Eu sou a Daniele. Você não, essa aqui. Essa aqui tá de costas aqui, ó. Eu não sei. Bom, gente, presta atenção. Lá no Distrito Federal, lá em Washington, D.C., bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que manda no trânsito da Praça dos Três Poderes? Vocês sabem que em Brasília
existe a Praça dos Três Poderes, que é onde está o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Quem é que manda no trânsito ali da Praça dos Três Poderes? Polícia Federal? Hã? Fala, Tatiana. Pode falar, Tatiana. Polícia Federal? Não. Sabe quem que manda no trânsito lá lá do Palácio dos Três Poderes? É o Distrito Federal. Vejam, o problema de nós termos a capital da República, Brasília, com os órgãos e cúpulas da União, dentro do território de uma pessoa política de direito público interno com autonomia constitucional, faz com que a União não mande nem no trânsito da Praça dos Três Poderes. Quer dizer, a União, lá no Distrito Federal, está subordinada à jurisdição do Distrito Federal. O local que abriga os órgãos de cúpula da União estão submetidas às leis distritais. E eles não têm força sobre aquilo lá. Por exemplo, no Distrito de Colômbia, lá nos Estados Unidos, que abriga Washington, existe um tipo de um conselho municipal, tá, okay? Que administra o Distrito de Colômbia. Porque nem o Congresso norte-americano, nem o presidente Trump, eles não vão ficar cuidando do dia a dia de Washington, tudo bem? Quem vai cuidar do dia a dia de Washington é um conselho municipal que existe lá, que cuida dos problemas locais, porque eles estão preocupados com problemas da nação. Mas veja bem, se esse conselho fizer alguma coisa que desagradar o presidente ou o Congresso, automaticamente o presidente e o Congresso derruba essa decisão do conselho, estamos entendendo? Porque lá no Distrito de Colômbia, quem manda é a União. Lá quem manda é o Congresso, quem manda é o presidente da República. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, no Distrito Federal, quem manda não é o Congresso, não é o presidente da República. Quem manda é o governo do Distrito Federal. E isso pode criar um certo embaraço. Quer ver uma coisa? A Polícia Civil e Militar, eu falei para vocês, ela é criada e mantida pela União. Mas o comando é do governador do Distrito Federal. Então, olha só, a União vem, cria e mantém, mas quem comanda é o governador do Distrito Federal. Já imaginou um embaraço se eu tiver um governador do PT, do Distrito Federal, e o Bolsonaro lá? Olha o BO que pode dar, entendeu? Então, essa é a questão, tá? A crítica que se faz, e aquele texto que eu indiquei para vocês do Distrito Federal, ele é bem enfático nisso. Ele diz que no Distrito Federal deveria mandar a União. A União não deveria ficar submetida a um governo de uma pessoa política com autonomia constitucional no local onde ela mantém os seus órgãos de cúpula. Tudo bem para vocês? Só para a gente terminar, lá nos Estados Unidos, Washington DC, eles queriam se tornar um estado, sabia? Eles queriam ter autonomia. Só que eles não conseguiram. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, para você emendar a Constituição, o Congresso Nacional vota a emenda, aprova a emenda, mas a emenda tem que ser ratificada pelas Assembleias Legislativas Estaduais. E essa emenda que deu autonomia para o Washington DC não foi ratificada pelas Assembleias. Tá? Existe um número de Assembleias que tem que ratificar. E aí caiu, passou o prazo, eles não ratificaram e caiu. Então, até hoje, lá, o Washington DC é um distrito federal, mas é um território da União. Beleza? Alguma dúvida aí, gente, para a gente encerrar o Distrito Federal? Tudo jóia? Beleza, gente? Nenhuma dúvida? Oi. Beleza. Então, beleza. Agora, vou falar uma coisa aqui para vocês, que é sobre a autonomia, tá? Tá aqui, ó. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? A Constituição, ela cria a União, ok? Então, quando eu vou na Constituição, tá? A própria Constituição Federal, ela cria a União. Quando eu digo que a Constituição Federal cria a União, eu digo que a Constituição Federal cria os órgãos da União, ok?
Então, tanto o Congresso Nacional, quanto a Presidente da República, como o Supremo Tribunal Federal, esses órgãos de cúpula, os poderes da União, são todos criados pela própria Constituição Federal. Agora, quem é que cria os estados e os municípios? O que vocês acham? Então, olha só. Em verdade, a Constituição Federal, ela não vai criar os estados, os distritos federais, os municípios. Ela vai prever. A Constituição vai falar assim, ó, existirão estados e as competências dos estados são essas. Existirá o Distrito Federal e a sua competência é essa. Existirão municípios e a sua competência é essa, tudo bem? Porque, na verdade, dentro da autonomia que foi outorgada pela própria Constituição às pessoas políticas, existe aquilo que nós chamamos de auto-organização. Então, o que é a auto-organização? É a própria pessoa política possuindo autonomia para se auto-organizar. Se auto-organizar significa criar os seus próprios órgãos, tudo bem? Então, vamos lá. A União está auto-organizada pela Constituição Federal. Aliás, eu nem sei se eu poderia dizer... Bom dia. Bom dia, quem chegou? Não. Alguém deu bom dia? Olha só. Os estados, gente, eles se auto-organizam através das constituições estaduais. Então, se você quiser saber quais são as atribuições do governador do estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem que ir aonde? Na Constituição Estadual. São Paulo. Constituição Estadual, poder constituinte decorrente, tá ok? Lembra disso? Sim. Poder constituinte decorrente, tá? Agora, o Distrito Federal e os municípios, esses aí se auto-organizam através das suas leis orgânicas, ok? Então, se você quiser saber quais são as atribuições do prefeito do município de Taubaté e da Câmara Municipal de Taubaté, você tem que ir aonde? Você tem que ir na lei orgânica municipal, ok? Isso faz parte da auto-organização. São desdobramentos da autonomia das pessoas políticas. Outro desdobramento que nós temos é a autolegislação, gente. Todas as pessoas políticas possuem competência para criar as suas próprias leis. Então, nós vamos ter leis federais, que são leis que pertencem à União. Nós vamos ter leis estaduais, nós vamos ter leis distritais e nós vamos ter leis municipais. Tudo dentro das competências, ok? Então, a União exerce as suas atribuições legislando, criando leis federais. Os estados, leis estaduais. O Distrito Federal, leis distritais. E os municípios, leis municipais. Tudo bem? Então, já temos a auto-organização e agora temos a auto-legislação. Agora, quem é que vai... Dúvidas? Agora, quem é que vai administrar essas pessoas políticas? Elas mesmas possuem autonomia para se auto-administrarem. Então, essa é a chamada auto-administração. Ou seja, cada pessoa política vai ter a sua própria administração pública. Cada pessoa política terá os seus próprios funcionários públicos. Então, eu tenho funcionário público estadual, federal, municipal e distrital. Tudo bem para vocês? Sim. O policial militar, ele é funcionário público estadual, federal ou municipal? Estadual. Estadual. Aqui em São Paulo é estadual. E lá no Distrito Federal? Federal. Aí ele é federal. Isso. Parado. Veja bem, gente. O policial militar do estado de São Paulo e o policial militar do Distrito Federal exercem praticamente as mesmas funções. Mas o policial militar do estado de São Paulo, ele é um funcionário público estadual, enquanto que o policial militar do Distrito Federal é um funcionário público da União. Tudo bem? Fechou? Fechou. Beleza. E por último, gente, nós temos autonomia financeira, tá?
cada pessoa política tem autonomia para gerir as suas próprias finanças, tá? Então, aí, cada pessoa política vão ter leis, vão instituir os seus próprios tributos através da sua competência tributária e vão fazer as suas próprias leis orçamentárias, ok? Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem autonomia para criar as suas leis orçamentárias, tá bom? E gerir suas próprias finanças. Por isso que a gente fala, o município está precisando de ajuda da União, né? Porque está com dificuldade financeira. Tudo bem? Então, esses são os 4 desdobramentos da autonomia das pessoas políticas, tá? Auto-organização, auto-legislação, auto-administração, autonomia financeira, e tem uma, gente, que eu estava esquecendo, que eu fiquei ontem à noite montando esse slide, e na minha cabeça ficou assim, puxa, eu estou esquecendo de uma, e não lembrava, e agora veio. Esse aqui, ó, desculpa, é a idade, viu? É o 4 que eu vou colocar aqui, ó. É a autonomia, autogoverno, ok? É o autogoverno. Cada pessoa política possui autonomia para se autogovernar. Então, quem é que governa o Estado de São Paulo? O governador do Estado de São Paulo. Quem é que governa o município de Taubaté? É o prefeito municipal. O que é isso? Isso aí faz parte do autogoverno, tá ok? Cada pessoa política possui competência, possui autonomia para se autogovernar. Tudo bem para vocês? Sim. Se você perguntar para vocês quais são os 5 desdobramentos da autonomia das pessoas políticas, a auto-organização, que é aquela autonomia que as pessoas políticas têm, através de constituições estaduais e leis orgânicas, de criarem os seus próprios órgãos, de organizarem os seus próprios órgãos. Depois eu tenho a autolegislação, que é a autonomia que as pessoas políticas têm para criar suas próprias leis. Depois eu tenho a auto-administração, que é a autonomia que as pessoas políticas têm para se auto-administrarem. Depois eu tenho o autogoverno, que cada pessoa política possui autonomia para ser governada por pessoas escolhidas pelos seus cidadãos, tá? E por último, a autonomia financeira. Fechou? Dúvidas? Beleza. A tributária está dentro da financeira? Da financeira, exatamente. Dentro da autonomia financeira, porque, veja bem... A competência tributária é dentro da financeira. Isso. Sabe por que ela é dentro da financeira, Daniele? Porque, na verdade, competência tributária é uma receita das pessoas políticas, entendeu? Então, está dentro das leis orçamentárias. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu for dar direito tributário para vocês, nós vamos voltar aqui, tá? Por isso que essa disciplina é tão importante para quem vai estudar direito tributário. Beleza? Dúvidas? Fechou. Bom, agora um pouquinho de recordação aqui para vocês. Não é recordação, né? Tá todo mundo dá para ver esse quadro aqui? Sim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho aqui. Agora ficou melhor, eu acho. Ou não? Ficou muito grande, né? Tá, aqui agora ficou legal. Olha só. Aqui eu tenho o poder e o órgão. Aqui eu tenho a pessoa política. Vamos lá. Quem é que exerce... O que faz o poder legislativo, gente? Cria leis. O poder legislativo tem 2 funções típicas: legislar, criar leis, e fiscalizar a atividade do poder executivo, tá ligado? Então essas são as 2 funções típicas do legislativo: legislar e fiscalizar o executivo. Nós vamos ver isso lá no direito tributário. Eu dou um pouquinho de financeiro para vocês, e lá eu vou mostrar como é que o poder legislativo fiscaliza a prestação de contas do poder executivo. Beleza? Então, funções típicas do poder legislativo: legislar e fiscalizar. Quem é que exerce o poder legislativo no âmbito da União?
Professor, Então, precisa pedir para o pessoal deixar no mudo aí, porque está dando interferência, barulhinho lá no fundo quando o senhor está falando. calma aí. Pronto. Melhorou? Tá. Então vamos lá. Quem é que exerce o poder legislativo da União? É o Congresso Nacional, tudo bem? Então não é o Senado Federal, não é a Câmara dos Deputados. Lembram disso? Já falei isso para vocês, né? O poder legislativo da União, eu já falei isso para vocês, que ele é bicameral. Então olha só. O poder legislativo da União, ele é bicameral. Ele tem duas casas. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Ok? O Senado Federal representam os estados no órgão legislativo da União. Ok? E a Câmara dos Deputados representam o povo. Então, seria mais ou menos assim. Senado Federal, tá? E Câmara dos Deputados, ok? O Senado Federal representam os estados e a Câmara dos Deputados representam o povo. Então, cada estado vão ter 3 senadores, independente da população do estado. São iguais, ok? Agora, na Câmara dos Deputados, não. Cada estado tem um número de deputados proporcional à sua população, tá ok? Tá ficando meio ruim aí, mas é só para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Proporcional à sua população. Só que no Brasil, gente, nós temos uma regra que é assim. Lá na Câmara, no mínimo, cada estado vão ter 8 deputados e no máximo vão ter 70 deputados. Ok? Então, olha só. Roraima tem 600 mil habitantes. Quantos senadores eles têm? 3 senadores. Tá? 3. Pô, Roraima, um estado pequenininho, 600 mil habitantes, tem 3 senadores. Estado de São Paulo, 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores. O número de senadores é igual para todas as unidades da federação, inclusive para o Distrito Federal. Agora, o número de deputados por estado, aí não. Aí varia, ok? Só que Roraima vai ter 8 deputados, porque esse é o número mínimo. E o número máximo são 70 deputados. Esse estabelecimento de mínimo e máximo acaba gerando uma distorção, tá legal? Porque eu tenho estados poucos populosos com 8 deputados e estados muito populosos com 70, como é o caso de São Paulo. Fechou isso para vocês? Certo, Daniela? Entendeu aí, então, a questão do poder legislativo? Então, olha só. Quem exerce o poder legislativo da União é o Congresso Nacional. É o único poder legislativo bicameral, ok? Todos os outros poderes legislativos, eles são unicamerais, ok? Bom, quem exerce o poder legislativo dos estados? As assembleias legislativas. Quem exerce o poder legislativo do Distrito Federal? A Câmara Legislativa. E quem exerce o poder legislativo nos municípios? É a Câmara Municipal. Beleza? Vou baixar aqui para ficar melhor, né? Gente, quem é que exerce o poder executivo da União? A Presidência da República. Quem que exerce o poder executivo dos estados e do Distrito Federal? Os governadores. Governador de estado, governador do Distrito Federal. Quem é que exerce o poder executivo dos municípios? É o prefeito municipal, ok? O que faz o poder executivo? Ele promove a administração pública. Tá legal?
Bom, e o Poder Judiciário? Gente, o que é que faz o Poder Judiciário? Qual é a função do Poder Judiciário? Julgar. Julgar. Seria assim, exercer a jurisdição. Agora, o que é exercer a jurisdição? Fazer cumprir a lei. Hã? Quem falou aí? Quem falou aí, gente? Exercer a jurisdição é solucionar conflitos com fundamento na lei. Porque, veja bem, nós vivemos sobre o império do poder legislativo, tá ok? O império das leis, o princípio da legalidade, que eu já falei tantas vezes para vocês, certo? Agora, o que acontece? Caso uma pessoa sinta que tem um direito, que está na lei, e a outra tem que ter um dever, mas se a outra entende que não tem esse dever, então aí nós vamos ter um problema, vamos ter um conflito, tudo bem? Eu acredito que a Daniele está me devendo, mas a Daniele acha que não me deve nada, pronto, nós temos um conflito. Quem vai solucionar esse conflito? Vai ser o Poder Judiciário. Judiciário, exatamente. Ok? Eu acredito que a Alessandra me causou um prejuízo. Se a Alessandra falar, não, é verdade, Muralha, eu te causei um prejuízo, está aqui o dinheiro, estou reparando o prejuízo que eu causei em você. Não teríamos problema. Mas pode ser que a Alessandra fale, não, Muralha, não te causei prejuízo nenhum. Se eu não causei prejuízo nenhum para você, então temos um conflito. Porque eu entendo que eu sofri um dano e ela entende que não causou o dano. Aí nós vamos no judiciário, o judiciário vai solucionar esse conflito, tudo bem? Gente, o Poder Judiciário da União, ele é bastante complexo, tá? E eu vou falar para ele, para vocês, depois que a gente reabrir a janela, que faltam 8 minutos para acabar. Agora, olha só, cada Estado membro da Federação tem competência para instituir um Tribunal de Justiça. Fechou? O Distrito Federal não tem competência para instituir o Tribunal de Justiça, porque lá no Distrito Federal, quem institui o Tribunal de Justiça é a União. Fechou? Uhum. E os municípios, não existe Tribunal de Justiça Municipal. Tá? Então você veja a diferença aqui. No Distrito Federal não é que não existe Tribunal de Justiça. Existe. Mas quem cria e organiza é a União. Já no município não existe. Fechou? Bom, agora eu não vou falar de um poder, eu vou falar de um órgão, o Ministério Público. Qual é a função do Ministério Público? Oferecer denúncia. Só? Quando o Ministério Público oferece uma denúncia, o que ele está fazendo? Fazendo cumprir a lei. Então. Para os menos favorecidos. Só para os menos favorecidos? Não, para a população, para a sociedade. Se o milionário é assassinado, ele não vai denunciar? Sim, vai. É o dever do Estado, né? Então, é o dever do Estado tutelar sobre as pessoas, sobre algum crime, sobre alguma falta uma falha do Estado, né? Porque o Estado tinha necessidade de proteger essa pessoa, né? Será que o Estado tem medo? É dever do Estado proteger todo cidadão? Difícil, né? É difícil, mas é uma norma, né, constitucional. Todo cidadão tem direito à segurança, né? E a gente, sei lá, a gente paga para isso, né? Agora lascou. Quieta, Bela! Passou um cachorro aqui na porta. Aqui. Quieta, Bela! Meu Jesus, não. Vou colocar você dentro do quarto, Bela. Nossa, agora lascou de vez. Agora, ó, fica vendo o que vai acontecer. Ó. Bom, vamos lá. Então presta atenção, gente. Ó. E minha esposa chegou aqui aí.
Vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Onde houver um poder judiciário, haverá ao lado o Ministério Público atuando. Porque o Ministério Público atua perante o Poder Judiciário, tá ok? Então, o Ministério Público, ele não é muitos dizem que o Ministério Público é até um quarto poder, tá? Mas, na verdade, o Ministério Público, ele não é um poder, mas ele é um órgão que possui independência de atuação, tá ok? Oi, Min. Desliga isso aqui, você vai atrapalhar a aula do papai. Não, não tá baixinho, não. Tá todo mundo reclamando, ó. Então, o Ministério Público é um órgão que atua junto ao Poder Judiciário. Então, onde houver Ministério Público, haverá Poder Judiciário. Desculpe, onde houver... Você está atrapalhando, filho. Senta ali na cadeirinha ali, ó. Onde houver Poder Judiciário, haverá o Ministério Público atuando. Fechou? O Ministério Público, ele atua com independência, tá? Ele não respeita, ele não deve obediência a nenhum poder, tá? E o que o Ministério Público faz? Ele defende a sociedade. Ele atua perante o Poder Judiciário, defendendo a sociedade. Então, se eu cometer um crime, tá, e a polícia investigar e chegar à conclusão de que há indícios de que eu cometi aquele crime, quem vai me denunciar ao judiciário vai ser o Ministério Público. É ele que vai pedir para o judiciário me condenar, porque eu cometi aquele crime. Tudo bem para vocês? É claro que o Ministério Público possui outras funções, ok? Mas, em vias gerais, a função do Ministério Público é proteger a sociedade, é defender a sociedade perante o Poder Judiciário. Então, onde houver um Poder Judiciário, haverá um Ministério Público defendendo a sociedade. Tudo bem para vocês? Uhum. Beleza. Agora, olha só. Outra coisa. O Ministério Público, nós vamos ter 2 Ministérios Públicos no Brasil, tá? A gente tem o Ministério Público da União e nós temos os Ministérios Públicos estaduais. Aliás, aqui, ó, eu tenho que colocar Ministérios Públicos estaduais, tá ok? Porque existe o Ministério Público da União, cada estado da federação possui um Ministério Público. O Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal está aqui dentro da União, tá? Já vou explicar isso mais adiante para vocês. Tudo bem? E os municípios não possuem Ministério Público. Fechou, gente? Agora, e a Defensoria Pública? O que faz a Defensoria Pública? Qual é a função da Defensoria Pública? Ah, sim, a função é advogar pelos menos favorecidos. Aí sim. Então, a Defensoria Pública é um órgão que também possui autonomia funcional, tá ok? E a Defensoria Pública, a função dela é defender aquele que não tem condições de contratar um advogado. Então, na Defensoria Pública, a função é defender os hipossuficientes. Vejam que, muitas vezes, a Defensoria Pública atua... Ai, meu Deus do céu. Agora deu pau aqui. Então, muitas vezes, a Defensoria Pública ela atua contra o próprio Estado que a mantém. Por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muitas vezes, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entra com ações contra o próprio Estado de São Paulo, quando o Estado de São Paulo não dá medicamento para as pessoas. Fechou? Então, olha só, nós temos Defensoria Pública da União e nós temos Defensorias Públicas estaduais. E temos a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aqui sim, ok? E o município não tem Defensoria Pública. Quem não entendeu isso aí, gente? Professor, Oi. você vai fazer mais um Boa. bloco de aula? Não Eu vou poderia fazer. dar uns 5 minutinhos de intervalo pra gente? Tá. Então são 9 horas. Então a gente volta o quê? 9h10? 9h15? 9h10, tá bom? Acho que tá bom. 9h10? 9h15, pode ser? 9h15?
Tá bom, daí a gente volta então 9h15. Cafezinho. A gente faz o último bloco, tá bom? Combinado. Ok. Valeu. Obrigado, professor.